Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 12 de maio do ano de 2017, e dando continuidade ao nosso mini curso sobre desobsessão. Nós falaremos hoje sobre educação mediúnica. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/médium de Umbanda. Super simples de lembrar. Vamos lá. Geralmente, quando o médium começa o seu processo de desenvolvimento mediúnico, ele é acometido por uma série de ansiedades. A começar pelo seguinte: será que eu vou demorar para incorporar? Ou será que eu vou incorporar rápido? Quanto tempo isso vai levar? Eu serei um médium consciente, um médium semiconsciente ou serei um médium inconsciente? Será que os meus guias são bons? Será que não são? Qual será o nome do meu preto velho? Qual será o nome do meu Exu? E por aí vai, não é verdade? Então, acredito que isso seja praticamente universal. E eu costumo dizer sempre que não tem como estipular um tempo para o desenvolvimento, pois há pessoas que vão desenvolver muito rápido, há pessoas que vão se desenvolver mais lentamente. Cada um tem uma caminhada e existem uma série de fatores para explicar por que um médium demora mais do que outro para desenvolver. Fatores desde o seu preparo pessoal, amadurecimento emocional, momento de vida, esforço pessoal e por aí vai. Então, como são variáveis, então o processo de cada um leva um tempo, né? Não tem como a gente dizer. As pessoas se apegam muito no normal. Aí pergunta, é normal o médium ficar 6 meses? Se eu falar que não é normal, aí o cara vai achar que ele está fazendo tudo errado, que a mediunidade dele está esquisita. Então esquece esse negócio de normal. O tempo para cada um é variável e é isso que importa. E embora haja uma preocupação natural, diga-se, né, do médium querer trabalhar mais rápido, incorporar mais rápido, é preciso considerar alguns fatores. Entre esses fatores, um deles é a educação mediúnica. E por que eu coloco esse fator como importante? Veja, um primeiro momento do desenvolvimento mediúnico é a preparação do corpo do médium para receber a entidade. Alinhamento dos chakras de determinado médium com determinadas entidades. Esse é um primeiro momento, é uma primeira fase do desenvolvimento. A segunda fase do desenvolvimento é a incorporação em si. Então o médium já incorpora a entidade, mas a entidade ainda não tem um controle muito grande sobre o corpo do médium. Leva tempo. Quando a entidade conseguir controlar, pelo menos a um nível razoável, o corpo do médium, então nós passamos à terceira fase, que é quando a personalidade daquela entidade vai se refletir no corpo do médium. É quando a entidade então já dá um nome, já risca ponto, já fala sua falange, já consegue conversar, já consegue atender. E uma quarta fase é, eu costumo chamar, né, o médium segurar a entidade. Porque no começo não é fácil manter a incorporação, consome muita energia, o médium fica cansado, ele desincorpora à toa. Quando ele chega no momento em que ele consegue sustentar aquela incorporação, por exemplo, 1 hora, né, a entidade vem, incorpora no médium, o médium risca ponto, se for um preto velho, senta lá no toco e fica 1 hora em silêncio, concentrado, incorporando, então ele já está na fase final do processo do desenvolvimento da incorporação. Muito bem, mas o que isso tem a ver com a educação mediúnica?
É aí que está. Aquele momento da gira, onde você começa a sentir as vibrações, passa alguns meses, você já incorpora, passa alguns meses, o guia dá nome, risca ponto. Isso tudo a gente pode falar que é a parte mecânica do processo. Existe uma outra, que é a parte emocional, a parte do conhecimento, a parte da sensibilidade. Isso é educação mediúnica. Às vezes o médium está pronto do ponto de vista da mediunidade. Ele já incorpora, o guia arrisca ponto, ele já consegue dar consulta, mas o médium não está preparado. O médium não está educado. O médium não conseguiu ainda o grau de isenção mental, o grau de isenção emocional que ele precisa ter para que o guia dê a consulta. Uma das grandes dificuldades de todo médium é o quê? Concentração. Por quê? Porque nós não temos esse hábito. Concentração não é fechar os olhos ali quando o preto velho mandar. Concentração é um hábito que precisa ser cultivado, como qualquer coisa que a gente gostaria de fazer na vida. Não surge da noite para o dia. Levam-se às vezes anos para que o médium consiga aquietar a sua mente. E por que isso é importante? Porque às vezes o consulente vai trazer uma questão que também é um conflito para o médium. E será que o médium vai ter isenção suficiente para deixar a sua opinião de lado e prevalecer a opinião do guia? Eu me recordo de uma médium bastante experiente que foi muito influente no meu próprio processo de desenvolvimento mediúnico, e ela me disse que ela só teve confiança na incorporação dela depois de muitos anos que eu digo assim, mais de uma década, trabalhando como médium. Certo dia apareceu uma pessoa no terreiro por quem ela nutria muita antipatia. Então ela não gostava dessa pessoa, e quando ela viu essa pessoa no terreiro, ela pensou, só falta cair com o meu guia. E aí ela concentrou, incorporou e dito e feito. Essa pessoa passou pelo guia dela e ela conseguiu ter isenção suficiente para poder trabalhar aquela pessoa, para poder atendê-la com todo o amor, carinho, caridade e respeito, como seria com qualquer outra pessoa. Quando ela desincorporou, e nesse momento ela era uma médium semiconsciente, então ela lembrava, né, do atendimento, pelo menos alguns detalhes ela se lembrava, e ela disse, meu Deus, realmente não pode ser eu ali no momento do atendimento, porque se fosse eu me negaria a atender. Por quê? Porque eu não gosto daquela mulher. E ela passou com o meu guia, e meu guia atendeu com todo carinho, cuidado e respeito, como seria com qualquer pessoa. Isso é isenção. E quantas vezes a gente vai conversando com as pessoas, e as pessoas narram que às vezes vem um desafeto, vem uma antipatia, aí o guia, entre aspas, vai lá, dá uma chicotada na pessoa, fala mal, trata mal. E era o guia? Não, não era. Era o médium que passou à frente. Então isso é educação mediúnica. Isso não vai se aprender em livros. Isso é só vivência, é prática. É aquele momento em que o médium sabe o que está sentindo, sabe qual é a entidade que está se aproximando, sabe qual é o trabalho que vai ser feito, e ele se joga como se ele se pulasse de um paraquedas, pulasse de um avião, né, de paraquedas, sabendo que na hora certa o paraquedas vai abrir e ele vai pousar em segurança. Educação mediúnica é isso, quando o médium se entrega de corpo e alma ao processo, sabendo que o guia que está ali com ele vai fazer o trabalho certo, do jeito certo, atendendo certo, e que ele não precisa se preocupar, que aquela entidade que está ali sabe o que está fazendo. Isso é educação mediúnica. Agora, o que não é educação mediúnica? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram que algumas pessoas vão tomar passe no terreiro, e aí começa a tomar passe, a pessoa começa cambaleia para um lado, cambaleia para o outro. Você está ali, você não sabe se a pessoa engasgou, se ela está passando mal. E ela está lá, vai para um lado, vai para o outro, contorce o corpo, às vezes solta uma risada.
e fica todo mundo sem entender. Será que é o obsessor? Será que é o guia? O que está acontecendo? É muito simples o que está acontecendo. Está faltando educação mediúnica. É só isso. Eu não vou nem entrar na hipótese da pessoa estar ali fazendo graça, porque a gente sabe que vai gente ali no terreiro só para zoar, só para bagunçar, que no fim não tem compromisso com nada, não tem espírito nenhum. Eu nem vou entrar nessa hipótese. A pessoa foi tomar o passe, às vezes ela até sentiu mesmo a presença do guia, mas não precisa sapatear, não precisa cambalear para um lado e para o outro só porque sentiu a presença do guia. Fica quietinho na sua, sente no seu coração. Você não precisa demonstrar isso com atos exteriores. Há pessoas que valorizam isso, mas isso não é demonstração de muita mediunidade. Isso é demonstração de falta de controle da própria mediunidade. E a gente vê isso acontecer muitos nos terreiros, né? Enfim, por quê? A pessoa sentiu a vibração do guia, faz uma oração, fecha os seus olhos, mantém ali concentração, agradece mentalmente: ô meu guia, fico muito feliz que o senhor ou que a senhora esteja aqui ao meu lado, me protegendo, me amparando, me dando a força necessária. É o suficiente, não precisa sapatear, não precisa pular num pé só, não precisa cambalear para um lado, para o outro, não precisa tontear. Isso tudo é exagero do próprio médium. Do próprio médium. Simplesmente isso. E muitas pessoas dizem: não, mas não é culpa minha, é meu caboclo, por exemplo. Eu já conversei com pessoas que me disseram isso. Ah, eu vou tomar passe, meu caboclo quer chegar, mas eu não estou desenvolvido ainda, aí eu fico tonto. E eu falo: olha, me desculpa, mas então o seu caboclo é o caboclo ansiedade. É o caboclo que não sabe qual é o dia, qual é a hora e qual é o local certo dele incorporar. É o caboclo que deixa você passar vergonha. É o caboclo que deixa você passar vexame, porque você vai na frente de um terreiro para ficar lá sapateando para um lado e para o outro. Isso aí não é demonstração de mediunidade nenhuma. Então para que ele está fazendo isso com você? E quer queira, quer não, a pessoa acaba sendo forçada a compreender que isso não é entidade nenhuma, é ela. Como a avó Cambinda sempre falava para mim: filho, tem médium que o espírito mal chega para arriar e ele já sai pulando. O espírito nem incorporou ainda e ele já está lá na frente, rodopiando, batendo no peito, soltando brado de caboclo, e o caboclo está lá chupando dedo. Ah, o médium está sofrendo animismo. Não, animismo é outra coisa. Eu já tratei disso, logo vocês vão ouvir nas reflexões. Aquilo é falta de educação mediúnica. Ele não aprendeu a respeitar o processo da incorporação. Ele começa a sentir a incorporação, ele já sai como se ele já tivesse incorporado. E ele não está. E isso não é normal, e não é bom, e muito menos é aceitável num trabalho sério dentro de um terreiro sério. Isso precisa ser revisto. Eu já narrei para vocês em outras ocasiões que eu conheci uma pessoa que na cabeça dela, ela já era médium há 7 anos, mas ela nunca incorporou. Ela tinha a mediunidade, mas na casa onde ela desenvolveu, que era uma casa que não tinha muita estrutura, assim que ela começou a sentir os primeiros sintomas da incorporação, o próprio pessoal da casa começou a fazer pressão. Vamos trabalhar, caboclo, vamos chegar, velho, toma seu aparelho. E ela não estava na hora ainda, ela estava ainda na fase inicial de sentir a vibração. E o pessoal começou a pôr pressão que ela devia incorporar. Ela acabou aceitando isso, então o que ela fez? Passou a agir como se estivesse incorporado, porque com o tempo você aprende como é que o caboclo chega, o que ele faz, como é que o preto velho age, não é verdade? Então ela passou a agir como se estivesse incorporada, mas não estava. Não porque ela própria queria, mas por uma pressão do próprio terreiro que falava: não, você está na hora, já está desenvolvendo, é tempo demais, vamos incorporar, vamos trabalhar. Isso que acontece, eu repito isso sempre. Toda vez que uma pessoa encarnada quer assumir um papel que compete às entidades, com perdão da palavra, dá merda. E quase sempre que eu vejo isso acontecer,
dá merda. Sai tudo errado. Enfim, foi assim que ela começou. Por um processo ou outro, ela acabou saindo dessa casa, foi para um terreiro, onde eu comecei também, e lá o que acontecia? Ela continuava não incorporando. Só que havia um problema, que era o melindre. Quando a pessoa é melindrosa, que você não pode chegar para ela e falar, olha, aquilo ali não foi o guia que fez, foi você, toma cuidado. Ela já se fechava, então os guias chegavam, tentavam falar alguma coisinha e ela já ficava melindrosa, até que chegou um momento em que falou, olha, não tem condição, ela vai ter que voltar para o desenvolvimento. E aí trazia ela para o desenvolvimento, mas ela não aceitava. No fim das contas, essa pessoa acabou saindo, se desligando do terreiro. Então, isso acontece. A pessoa não adianta ter a mediunidade, tem que ser uma mediunidade educada, a fim de que essa mediunidade possa ser um instrumento de trabalho e um instrumento de trabalho útil. Por quê? Outro exemplo, nessa longa caminhada, pelo menos longa para mim, né, de 16 anos de estudos em espiritualidade, né, eu já encontrei muitas pessoas falando assim, Léo, eu vejo os espíritos como eu estou te vendo. E eu falo, nossa, que maravilha, e o que você tem feito com isso? Ah, como assim tem feito? Ah, você tem usado isso para consolar as pessoas, para mostrar para uma mãe que o filho dela continua vivo? Não. Ah, mas por que não? Ah, não sei, porque aí não responde. Então eu pergunto, o que adianta você ver os espíritos como você vê uma pessoa, você ouvir os espíritos como você está me ouvindo aqui agora, você ter o dom da psicografia, o dom da cura, a incorporação, se você não faz nada de útil com isso? Então o que adianta ter? Isso aí só serve para você conversar com as pessoas nas festinhas da sua família e mostrar para ela o quanto você é perturbada? É só para isso que serve? Ou isso tem uma finalidade? Porque deve ter. Como disse o Einstein, Deus não joga dados, Deus também não joga dons. Então, se você tem uma faculdade mediúnica, isso é para ser trabalhado, para ser colocado em serviço do próximo. Não para você ficar postando no Facebook 3 horas da manhã que você acordou e viu um espírito na sua cama. Que isso aí só vai passar para as pessoas a ideia que você é louco. E não foi para isso que você recebeu esse dom. É para fazer algo em favor do próximo. Então, ter mediunidade é uma coisa, mas ter mediunidade educada é outra. Uma mediunidade educada é uma mediunidade que vai priorizar a caridade. É uma mediunidade em que o médium não quer ser estrelinha. Não quer que lá no terreiro acende um holofote sobre ele, que as pessoas digam, nossa, que médium maravilhoso. É muito mais desejável que as pessoas reconheçam isso em nós, não no que se refere à mediunidade, mas no que se refere às nossas virtudes, né? Que isso é a conquista real de cada ser humano, né? Então, fica a reflexão. Bom, e em relação à desobsessão, como é que a gente trata aí a questão da educação mediúnica? Ela é igualmente importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Numa reunião de desobsessão que a gente estava fazendo, estava todo mundo concentrado em silêncio, não tinham se manifestado ainda nenhuma entidade. De repente o médium dá um murro na mesa com tanta violência que todo mundo assustou. Todo mundo se desconcentrou. Na hora. E aí a entidade já veio, o médium berrava, o médium gritava, e o médium sapateava e sacudia a mesa e a gente pensava, meu Deus, como essa entidade está sofrendo. Terminou o trabalho, passou um tempo, o pai Cipriano veio, foi conversar comigo e falou, não tem nada disso. O espírito estava mesmo sofrendo, mas o espiritismo, o espírito bateu na mesa com a mão, o espírito não esmurrou a mesa. O espírito estava agitado, o espírito não estava sacudindo a mesa daquele jeito. E eu falei, o que está acontecendo então? Ele disse, falta de educação do médium. O médium sentiu os impulsos corretos da entidade, mas os repassou a matéria de forma exagerada. Então o espírito, de fato, bateu a mão na mesa, mas bateu a mão na mesa leve, como a gente bate também.
Não foi para esmurrar, querer quebrar a mesa. O espírito estava assim trêmulo, sofrendo, mas não sacudindo a mesa, querendo jogar na cabeça dos outros. Então isso é falta de educação mediúnica. Do ponto de vista da mediunidade, ele está correto, ele recebeu os impulsos corretos. Mas pela falta de educação dele, ele os exagerou, ele ampliou. Isso acontece muito, às vezes o espírito está chegando e está triste, chorando baixinho, o médium apronta arruma um berreiro. Recebeu o impulso certo, mas na hora de repassar, exagerou na dose. Isso é falta de educação mediúnica. Uma vez eu fui num centro espírita, passei na porta de um centro espírita, não era terreiro, hein? Centro espírita, onde normalmente é tudo muito regradinho, né? Que a entidade não pode nem respirar, que o dirigente já fala, para de respirar. Brincadeira, mas vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. E eu passei na porta desse centro espírita e estava uma gritaria, um berreiro lá dentro, que a impressão que eu tive era que alguma pessoa estava sendo torturada ali dentro. Não era. Era uma sessão de desobsessão. Mas da rua, a gente escutava os gritos e barulho de objetos caindo, coisas batendo, como se tivesse havendo uma briga lá dentro. Posteriormente, eu fui tomar o passe nesse mesmo centro para ver o que era que acontecia lá. E essa desobsessão lá é feita durante o passe. Eu digo a vocês, eu já visitei muitos centros, já visitei alguns terreiros, mas nada se compara à bagunça que eu vi nesse centro espírita em particular. Onde você está ali concentrando para receber o passe com musiquinha suave e ao mesmo tempo ocorre uma reunião de desobsessão ali dentro. Eu falei, meu Deus, Kardec deve estar se revirando no túmulo vendo uma coisa dessa, porque mistura de ambientes, criança ali tomando passe, lá o espírito rolando no chão, é uma coisa louca aquilo ali. Mas isso não é demonstração de mediunidade, isso é demonstração de falta de educação mediúnica. Então, no que se refere à desobsessão, a educação tem que ser levada muito a séria e por isso mesmo não é qualquer médium que pode participar de um trabalho de desobsessão, mesmo às vezes o médium tendo o aval dos guias para atender na gíria, às vezes ele não está preparado emocionalmente para trabalhar na desobsessão. É preciso levar isso em conta. Só mesmo médiuns muito educados, ou pelo menos que se esforçam muito para ter um controle da sua mediunidade, é que devem participar do trabalho. Por quê? Vejam, se o médium não tem educação mediúnica, ao sentir a incorporação de uma entidade mais violenta, ele pode se machucar ou machucar outras pessoas. Eu já vi relatos de gente que na reunião de desobsessão quebrou cadeira, quebrou mesa, quis esmurrar o esclarecedor. Então, isso é preciso ser olhado com critério. Talvez vocês me digam, Léo, mas eu já vi puxado no terreiro que se você não segura ali o médium, ele avança na pessoa para bater nela. Sim, eu também já vi isso acontecer, eu também já fui médium nessas ocasiões e de fato, algumas entidades, elas são tão inferiores que a sua energia muito materializada faz com que o médium se sinta um super-homem. O médium fica mais forte, mais agressivo e às vezes quer mesmo dar aquele impulso. Às vezes a gente chega até a perder um pouco o controle do corpo, aquela ânsia de cumprir aquela vontade da entidade. E nesses casos o médium precisa ser sim contido. Porém, o puxado é uma coisa feita ali na hora, uma necessidade do momento. E quando um terreiro coloca reunião de desobsessão, muito raramente haverá puxado. Por quê? Porque a reunião de desobsessão, ela supre essa necessidade. Aquele espírito que deveria ser puxado ali na reunião para se manifestar na hora da gira, ele vai ser conduzido para o dia de trabalho da desobsessão, onde normalmente, como há um preparo muito grande, ele já chega lá amortecido, sonolento, frequentemente amarrado, escoltado pelos Exus,
Então ele não tem aquela liberdade toda de fazer uma bagunça, tá? Mas mesmo que isso aconteça, ainda são casos raros. Ainda são casos raros. Na grande, imensa maioria das vezes, o que realmente acontece é que o médium não tem educação mediúnica, ele não está com a mente isenta dentro das possibilidades, ele não está com o seu coração harmonioso o suficiente, e então ele exagera o fenômeno. E aí é preciso ter cuidado, porque veja, quantos terreiros tem que o marido ou a esposa não gosta que o companheiro vá visitar o terreiro? Não gosta. E aí um médium desse incorpora uma entidade agressiva, a entidade solta um murro na cara do esclarecedor. Aí desincorpora, o esclarecedor com o olho roxo fala, não, eu entendo, eu sei que não foi você. Aí chega em casa, vai lá conversar com o marido. Ah, tomei um soco no terreiro. Olha a bagunça que vai virar. Então os trabalhos de desobsessão, eles normalmente são feitos por entidades que sabem o que estão fazendo, há uma ordem, há um respeito. Entidades muito agressivas, elas chegam para se manifestar já amortecidas, já meio sonolentas, escoltadas, então elas não chegam para quebrar. Então o médium tem que ter educação. O trabalho ali é de socorro, esclarecimento e auxílio. Não é circo, não é palhaçada. Então o médium tem que estar muito ciente disso. E para a gente encerrar, uma pergunta que talvez surja, né? Mas como eu faço para me educar mediunicamente? Eu só conheço dois caminhos, que não são caminhos separados, mas que estão paralelos um ao outro. O primeiro é o estudo. Hoje é uma necessidade, assim, indiscutível, creio eu, na nossa cultura, que o médium ele precisa estudar. O médium precisa ter informação. O médium tem que conhecer a mediunidade, tem que conhecer a religião dele, tem que entender o que ele está fazendo ali. Esse negócio de chegar lá, cantar ponto, bater cabeça, fechar os olhos e achar que o guia vai fazer tudo e que ele não tem responsabilidade nenhuma, isso já passou. A gente tem que ter confiança sim que o guia sabe o que está fazendo e que vai fazer um bom trabalho. Mas, e no que se refere à pessoa do médium? E no que se refere ao indivíduo que está ali? Ele também não tem que estudar, não? Ele também não tem que saber o que ele está fazendo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O médium precisa estudar. E segundo ponto, o médium precisa se autoconhecer. Médium que não se conhece, que não trabalha a reforma íntima, que não tem interesse em modificar aquilo que ele tem de ruim, exercitar aquilo que ele tem de bom, ele está preso no passado. E isso é uma coisa que não pode existir na mediunidade. Não adianta, eu repito isso sempre, não adianta a gente querer ser excelente médium, a gente também tem que querer ser excelentes pessoas. Buscar ser pessoas melhores, conhecer as nossas emoções mais profundas, conhecer os nossos sentimentos, as nossas dificuldades. Por quê? Aquele que faz isso consigo próprio, não com o outro, porque esse é o fofoqueiro, o fuxiqueiro, que é o destruidor de terreiro, né? Quantos terreiros eu já vi que são destruídos por fofoca? Não, use essa força para você. Se conheça, esmiúce suas imperfeições, como também aquilo que você já tem de bom, porque essa análise crítica vai fazer com que durante o transe mediúnico, o médium consciente ou o médium semiconsciente, que são a grande maioria, estejam muito atentos àquilo que está saindo pela boca dele, para ver se realmente aquilo é dele ou é do guia. Isso é educação mediúnica. Estudo, conhecimento de si mesmo, para desenvolver um senso crítico muito apurado do que é que sou eu e quando é que é o guia. E não misturar as coisas, para poder fazer com que o trabalho mediúnico possa render, para que o trabalho mediúnico possa ser bonito, para que o trabalho mediúnico possa ser efetivo. É para isso que nós viemos à Terra. O médium veio à Terra, claro, né, tem as suas missões pessoais, tem as suas dificuldades pessoais, mas se ele veio com a mediunidade, é para fazer brilhar na Terra a luz espiritual. E ninguém vai acender uma lâmpada espiritual no próprio coração
se estiver com o coração sujo de lama. Então que nós todos possamos, ao longo dessa nossa caminhada, fazer o esforço necessário para tirar toda a lama, toda a podridão do nosso coração, na medida do possível. Claro que ninguém vai virar santo, né? Mas é preciso esforço para que, de fato, como médiuns, possamos estar à altura do trabalho que a espiritualidade nos conferiu aqui na Terra. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/médium de Umbanda. Um abraço a todos.